Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos, boa tarde, João Marcelo, tudo bem com você? Boa tarde, dona Renilda, tudo ótimo. Seja bem-vindo, é uma grande alegria estarmos aqui, seja bem-vindo nossos queridos internautas, é uma satisfação recebê-lo nesta sala, no nosso programa, onde tem o propósito de estudarmos o livro E a Vida Continua, de André Luiz. Naturalmente que vamos estudar todos os livros, mas estamos começando por ele e a vida vai continuar. André Luiz vem nos explicar como é a nossa sensação, como é no mundo espiritual. Ele vem nos contar essa história e nós estamos aqui compartilhando com você esta vivência. Estamos no capítulo 8, onde nós falamos sobre o encontro de cultura, né? Falamos sobre o encontro de cultura, esse encontro de Fantini e de Evelina Serpa no mundo da verdade, qual é a sensação deles. Estudando tudo isso, nós convidamos você para participar. Desta forma, para prosseguirmos com o nosso programa, nós vamos convidar o nosso querido João Marcelo para que possa fazer a prece inicial. Por favor, João Marcelo. Querido Mestre Jesus, pedimos a tua intercessão, Senhor, nesse momento, na abertura desse trabalho, para que nos dê sabedoria, que nossos bons guias nos aproximem da gente, nos protegendo, e que todos os irmãos encarnados e desencarnados possam aproveitar esse momento e seguirmos o processo de evolução que tanto buscamos, tanto queremos, de evolução espiritual. Que assim seja e assim será. Que assim seja, em nome de Jesus. Maravilha. Para nós é uma grande oportunidade estarmos aqui, tendo esse momento sublime de aprendizado, ampliando os nossos conhecimentos, fazendo o que o Cristo dissera, à medida que nós conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta da ignorância, nos livra daquilo que nós ainda temos impregnado em nosso corpo espiritual. Então, nós vamos então prosseguir, né, confabulando sobre esse capítulo, onde, na verdade, vem trazer, Evelina Serpa, ela vem trazendo as suas sensações e nos fala da leveza que ela sente. A cada dia ela fica mais leve, a cada dia ela percebe que o seu corpo está mais sutil. E isso é o perispírito com os outros corpos intrínseco no espírito, sem mais o peso da matéria, porque o que fica no plano espírito, no plano físico, é justamente esse corpo a que nós precisamos reverenciar e agradecer por essa dádiva divina. E assim, João Marcelo, nós vamos prosseguir com a leitura, né? Nós paramos no encontro passado, onde diz assim, estava Serpa e Fantini conversando. Ele diz, não tanto. Faço minhas próprias ilações. Ouça, Ernesto, assim disse Serpa.
Se estamos mortos para os entes que amamos, por que não nos vieram ainda buscar os seres queridos de nossas famílias, aqueles que nos precederam na vida nova? Nossos avós, por exemplo, e os amigos íntimos que todos vimos morrer. Vejam que observação e que reflexão valiosa ela faz. Não é assim, Marcelo? Exatamente. Ela percebe, né, um raciocínio simples que é um raciocínio muito normal nosso, de imaginar quando a gente morre, logo a gente vai ver os nossos entes mais próximos, queridos, né, que passaram por nós, tios, avós, né, parentes próximos, e aí eles ficam assim, a gente não deve ter, porque senão eles estariam aqui do nosso lado, né, fraternizando com a gente, e o que é que está tão... Com certeza nós estamos no plano ainda terreno, até porque ela visualiza que ela pede Ou no coisas, manicômio, não é? mas eles Sim. tiram essa ideia, né? Sim. No início, eles também, lá no iniciozinho, eles também tiveram a ideia que estavam no manicômio. Sim, Então, sim, sim, de sim, sim. alguma forma, nos parece que eles ainda estão alimentando essa ideia em função de não ter nenhum ente querido junto deles. Nenhum ente querido para ir lá conversar, saber como é que eles estão, aquela coisa toda. Por isso que ela ainda alimenta a ideia de estar no plano físico. Ah, Apesar de não perfeito. ter os seus amigos, os entes queridos encarnados, não ter ninguém for ir lhe visitar. Então, essa conjectura é bem interessante, porque acredito, João Marcelo, que o fato das pessoas não terem essa concepção do que existe, não sei se existe, assim, que não tem nenhuma percepção do mundo espiritual, né? Que não tem essa compreensão, de fato, Sim, fica um tanto desafiador estar nesse novo formato, nesse novo corpo, compreender a essência disso tudo. Por isso, o convite sempre para nós sairmos do estado de ignorância no que diz respeito à vida espiritual. perfeito. Em Exatamente. programa desta ordem é muito importante. Concorda, É, João? com certeza, principalmente quando a gente pega a nossa cultura, né? A gente é uma cultura ainda pelo o mundo que nós vivemos, né, de provas e expiações, ainda estamos muito presos a paixões, né, mundanas, né, e a gente acaba não oportunizando essa ligação, esse encontro tão importante com a espiritualidade. E esse assunto acaba ficando para depois, esse aprofundamento de conhecimentos acaba ficando para depois, e isso acaba que a pessoa, né, vem a falecer com um conhecimento muito raso sobre como é a vida após a morte, né? Enfim, é algo que realmente programas como esse, a doutrina espírita, com certeza acredito que faz muito bem à sociedade como um todo, né? Para que não passe o que Evelina e Ernesto estão passando aqui, e a senhora Serpa, né? Uhum. E sempre eu entro em observação de um outro aspecto, a generosidade e também a amorosidade de André Luiz em trazer para nós essas informações. E o desprendimento de Francisco Cândido Xavier para receber todas essas obras, a renúncia, ou melhor, as renúncias que ele fizera para então deixar esse legado irretocável. É um legado memorável para a humanidade. E nós precisamos reverenciar a esse espírito por tamanho amor por toda por todo mundo, por todas as pessoas, para não dizer por toda a humanidade, né? Por que não dizer? E aí ele prossegue falando: e quem disse a você que eles já não terão vindo? Como justificar essa alegação? Recorde, fala Ernesto, Evelina, as ligações elementares de casa, As um lições, televisor,
As lições, isso, muito bem. Recorde, Evelina, as lições elementares de casa. Um televisor capta imagens que não vemos e nulas transmite com absoluta lealdade. Um rádio mirim assinala mensagens que não escutamos e nulas entrega com a maior clareza. É muito provável estejamos sendo vistos e ouvidos, sem que tenhamos até agora despertado a faculdade precisa de escutar e enxergar neste plano. Isso é fantástico. Pô, Isso realmente é fantástico. Fica à vontade para comentar, João Marcelo. quando eu li isso, eu falei, que QI maravilhoso do nosso amigo, né? Porque ele conseguiu, dentro das limitações de conhecimento dele, mas ele abstrair, talvez até puxando de outras existências, né? Como ele conseguiu criar, né, vamos dizer, uma lógica que com certeza faz muito sentido, porque é exatamente isso. Eles ainda, né, por estar preso às paixões, né, mundanas, ainda com aquela questão terrena, eles não estão conseguindo ainda fazer outras visualizações, visualizar talvez irmãos que estão ali do lado dele, apoiando eles, né, vibrando ali e torcendo por eles. Eles muito interessante. E aí ele dá o exemplo do rádio, né? Que é um pouco do que nós espíritas muitas vezes comentamos a televisão, que é os nossos pensamentos, eles se ligam, né? E às vezes essas imagens não ficam claras a depender, não porque o sinal não está ainda, é porque aquela televisão não está conseguindo decodificar o sinal, mas o sinal está ali. Eles estão, né, está chegando àquela visualização, ou seja, voltando à analogia que ele fez, voltando ao caso. Então, talvez os irmãos estão olhando, mas eles não estão conseguindo ainda perceber esse olhar, né? Interessante, né? A visualização que ele faz. Muito inteligente, inclusive. E a gente lembra que o próprio André Luiz, passando 8 anos no umbral, sendo assistido o tempo inteiro por Clarencio e toda uma equipe espiritual, mas só que ele não enxergava, ele não via. Então tem uma relevância ímpar a fala, a expressão que nos traz Fantini. Certamente eles não tinham condições ainda de ser recebido, de receber a visita desses benfeitores. Provavelmente, assim faz a leitura os amigos espirituais, eles poderiam entrar em choque, eles poderiam ter algum processo de surto no mundo espiritual, em função de chegar e já encontrar aqueles que lhe antecederam. Então, com medida de segurança, isso é um cuidado extremo que os amigos têm conosco, eles preferem, vamos nos habituar, vamos nos ambientar. Depois dessa ambientação, quiçá possamos receber essa visita. Perfeito a sua. Eu tinha esquecido, por isso que é muito interessante esse diálogo nosso, esse aspecto que você levanta. É o que você falou, André Luiz, ele não tinha condições de enxergar, ele não estava ainda o processo dele evolutivo, né, do processo que ele estava passando pós-morte, não conseguia enxergar, apesar dele estar assistindo. A outra é que muitas vezes ainda não é permitido que ele veja para ele não entrar em choque, não entrar em mais distúrbios ainda, né, que é uma outra situação. Ele até, né, poderia até se afinizar, mas é melhor não, para que ele não se desorganize, né? Uhum. Vale lembrar que no capítulo anterior, acho que no terceiro, foi no quarto, essa Evelina Serpa, ela teve um surto, porque o médico lhe orientou, não lembre, não busque recordações de quando você estava no hospital, não busque lembranças da sua família, coopere. E ela disse assim, que nada, o que é que tem, que mal faz lembrar dos meus entes queridos, lembrar do momento que estava no hospital. E aí ela volta a sentir
todos os desajustes, todo o desequilíbrio emocional e psíquico que ela sentira enquanto estava internada, tendo a necessidade de ser sedada. Então, a gente percebe quanto a fala de Jesus, eu gosto muito, assim, Jesus em todos os seus ensinamentos são fabulosos, mas eu sempre estou voltando a esse orar e vigiar dele, porque quando a gente lê essa obra em particular, nós percebemos o valor do pensamento. Quando você lembra, é como se eu estivesse vivenciando a situação novamente. É esse cuidado que Perfeito. Jesus nos dissera, ora e vigia. Muito bem. Você continua a leitura, João Marcelo? E aí, falando de oração, ela já começa aqui, Eveline. Ernesto, e as orações? Se somos espíritos libertos do chamado corpo carnal, alguém no mundo ter-se-á lembrado de nós em prece. Sua senhora, sua filha, meus pais, meu esposo. Não conhecemos o mecanismo das relações espirituais, nem temos qualquer estudo de ciências da alma. Quem afirmará que não estaremos ambos sendo sustentados pela força das orações daqueles que amamos ou daqueles outros que ainda nos amem? Ah, Que que quer dizer... fantástico! Só um minutinho, Marcelo. Ó, que Perfeito. fantástico. Pode comentar, querido, fica à vontade. Ela fala da questão da prece, ela questiona, e aí é impressionante a maturidade do nosso amigo, que responde a ela, respondendo, e que conhecimento, que base nós temos, ou seja, praticamente nenhum, para fazer tal afirmação. E aí ele está dizendo, será que essas orações não estão sendo feitas? E essas orações é que estão sustentando eles desse outro lado, né? Pelo que eu entendi, e isso tem sustentado, dando força a eles, muito, foi o que eu entendi dessa parte, né? Então o Ernesto ele mostra essa ignorância, né? Essa falta de conhecimento e mais uma vez fala, né, que, né, essas orações que ela comenta é que estão dando esse respaldo. Uhum. Ele reconhece a falta de conhecimento no que diz respeito à ciência da alma. Ele reconhece isso, o que muitas vezes a criatura humana ele tende a negar, como não conhece, tende a negar sua existência por falta de conhecimento. É o que nós chamamos do tal preconceito. Por não conhecer, começa a negar, a tecer comentários equivocados, a trazer situações desfavoráveis. Mas ele diz: não, pela força das orações daqueles que amamos ou daqueles outros que ainda nos amem. Nesse instante, ele valora o poder oracional. E ao valorar, ele vai também trazer para nós a informação de que, estando nesse plano físico, quem ora por nós aqui, nós recebemos o impacto lá. Isso vai impactar em nossa vida. E mais um momento a gente volta e recorda de nosso lar, quando André Luiz, ele está no mundo espiritual, e ele então vai observar que das 15 mil consultas que ele havia feito, 15 mil consultas que ele havia feito gratuitamente, dessas 15 mil, apenas, se não me falha a memória, Foi 15 uma só. pessoas... Não, peraí, só um minutinho. 15 pessoas lembravam, mas apenas uma orava por ele. Tinha a mãe que orava, porque a mãe era naturalmente, mas dessas pessoas todas, apenas uma emitia oração. E foi justamente essa uma pessoa Que que orava era, por ele, que de alguma maneira auxiliou no que seu era, processo de... que, Pode que era falar. uma funcionária dele, se não me falha a memória também. E é esse ponto que ele destaca no final, que pode ser pessoas que eles amam ou que amem eles, né? Não necessariamente que eles amam, mas que amem eles, né? Então ela tinha um amor, né? Vamos dizer assim, né? Porque o amor, né, que Cristo fala até na linguagem tem
três formas de amar, né, na linguagem, né, e por isso que Deus falou mais uns aos outros, é aquele olhar, aquele amor da compaixão, de se colocar, né, junto. Então, esse amor, né, que é desfrutado por aquela que percebe a morte dele e continua ali, é o que vai, de uma certa forma, no caso de André Luiz, acender aquela luz que vai, de uma certa forma, tirar ele daquela dor, né? No nosso lar é ressaltado isso. E aqui Ernesto comenta isso, né? Talvez por aquelas leituras que ele tinha feito antes de morrer, que ele comenta, né, que ele vinha lendo bastante antes de, porque ele sabia que ia passar por uma situação que provavelmente ele vinha falecer, ele estava começando a tentar investigar essa questão da espiritualidade, né? Uhum. Vale ressaltar um outro aspecto, João Marcelo, que quem pedia para que André Luiz atendesse as pessoas gratuitamente era a sua secretária. Mas a pessoa que orava por ele era justamente essa que foi uma dessas que foi atendida por ele a pedido da funcionária dele, que era a secretária. E aí essa senhorinha adentra o consultório com seu esposo, com seu companheiro, sendo atendida gratuitamente por ele, e ainda assim um tanto que contra a vontade. A secretária insiste, então a coisa acontece. É bom a gente trazer essas questões, que é gozo o fato de fazermos o bem a quem quer que seja. Quer dizer que contas já nos foram apresentadas nesse hospital? E a quem devemos os cuidados e as gentilezas que nos são dispensados diariamente? Não compramos em nossas roupas, não compramos as nossas roupas novas e nem as utilidades que usufruímos. Você, tanto quanto eu, já endereçamos a alguma enfermeira aquela conhecida pergunta: quem paga? Ai, maravilha! Quem paga a conta, hein? Quem paga a conta disso tudo? Muito bem, já indaguei. Qual foi a resposta? Aquele que vos amam. Então, aqui está provando. Quem são esses, no seu modo de ver? Em meu caso, meu esposo e meus pais. Delícia, pode comentar, João Marcelo, fica à vontade. Eu não quero ler só mais um, não, só para terminar o diálogo, só mais um. Tudo bem. Tenho minhas dúvidas. De início, supus estivéssemos em recuperação no Instituto de Saúde Mental. Entretanto, cada dia que passa, nos surpreende em nível mais alto de consciência, no que diz respeito aos nossos raciocínios. Se nos demorássemos no hospício, depois de algum colapso nervoso, a nossa restauração não se faria assim tão rápido. Então, perceba a primeira coisa que eles perguntam, né, que é muito engraçado que você, né, é perguntar a questão do pagamento, que é uma coisa muito normal, principalmente no mundo que nós estamos, né, que, né, sempre vai ter um custo, sempre vai ter algo a pagar, uma fatura, algo. E quando eles perguntam disso, a resposta sempre é muito tranquila, né, falando que aqueles que amam, né? E aí a nossa amiga, ela responde que ela acredita que o esposo e o pai estão financiando aquilo, estão pagando por aquilo. E ele pergunta que ele tem as dúvidas dele, né? Ele tem a dúvida dele que ele acredita que esse não é o caminho, né? E aí cada pessoa, né, se surpreende no nível mais alto da consciência. Então ele percebe que os raciocínios dele, ele percebe que é algo muito diferente que ele está ali, né? E a restauração, se ele tivesse em outro ambiente, não seria tão rápida, né? Como ele está tendo ali, né? Quando ela responde,
Qual foi a resposta? Aquele que vos ama, vos amam. Então a gente nota que a moeda no mundo invisível é a moeda do amor. É O perfeito. amor é essa célula máter, é esse movimento que faculta que a humanidade possa integrar-se, reunir-se em nome desse sentimento. No momento, eles não têm condições de estarem prestando serviço, porque eles estão em estado de convalescência. Só que alguém, como ele responde com muita propriedade, alguém que vos ama já tem, digamos que bônus horas, já tem, digamos que uma estrutura, já tem a condição no aspecto da moralidade e também desse amor para promover tudo o que eles precisavam. Aquilo que precisa, eu te dou. Sem pedir nada em troca. É exatamente essa mensagem que o Cristo nos trouxe. Se você tem, dê. Porque de alguma forma você vai chegar outras, não necessariamente aquela pessoa a quem você deu, mas outras pessoas, na medida que você for precisar, outras pessoas irão nos assistir. Isso é o amor em movimento constante. E esse movimento propicia o bem-estar àqueles que estão em nossa volta. O bem-estar em todos os aspectos, emocional, psíquico e espiritual. Porque aqui ele deixa bem claro, olha como ele afirma, no que diz respeito aos nossos raciocínios, eles estão cada dia melhor. Cada dia que passa, eles se despreendem mais do aspecto material. E se despreendendo, a sua consciência vai dilatar-se mais ainda. Isso é fantástico. Fora do corpo físico, nós temos uma percepção da vida muito mais desenvolvido, muito para além. Para além. Concorda, João? Perfeito, perfeito. Eu gostei João muito Marcelo? desse. Alô? Você não está me ouvindo, não? Alô? Eu estou te ouvindo, pode falar. Pode falar. Tá, Pode falar, desculpe. Marcelo. Não, eu gostei muito do seu destaque quando você fala que o quanto esse aspecto é amor, né? O quanto o mundo né, intangível, a gente esse aspecto da energia a gente consegue sentir e isso é algo que move, né? Que aí vai levar a produção de todo o ambiente que nós vamos criar, né, através dessas energias que nossos irmãos vão colocando, aqueles irmãos mais afins, e aí aqueles irmãos, né, que porventura, como você falou, têm merecimento, nos auxiliam por caridade do Pai, e aí a gente consegue ter um benefício, como eles estão tendo, de estar num hospital como esse, né, sendo acolhido. É como a gente fala, a lei da semeadura, né? Então, tudo que a gente planta, a gente colhe, mas na lei do Pai, essa colheita, né, tem a misericórdia divina. Então, existe uma interferência de Deus nisso, porque ele vai analisar cada caso, como você falou, através dos bônus horas, através dos merecimentos, de vidas até passadas, se aquela pessoa pode ou não usufruir daquilo. E no caso deles, eles conseguiram, né, ter esse benefício, né, por essas pessoas encarnadas e desencarnadas que estão ali apoiando eles. E aí eles percebem tudo isso com o passar do tempo, como você falou, que eles vão se desconectando da matéria e com certeza a mente deles vão abrindo para outros canais e processando, né, sendo como eles jamais imaginaram tal raciocínio dele. Eles vão chegar ao ponto de também construir, ter merecimento próprio, construir condições para outros. Mas vamos agora, João Marcelo, para as perguntas. Nós temos pergunta aqui, diz Israel Eli Filho, Alcântara, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Olha que maravilha. Israel pergunta assim, João Marcelo. Num caso, observe, num caso em que eu fui pai em uma vida, em outra esposa, numa outra filho, depois uma amiga. Como vou me apresentar numa reunião mediúnica
de ajuda, onde todos estaremos juntos. Eu fui pai uma vida, em uma outra eu fui esposa, numa outra eu fui filha, depois uma amiga. Como vou me apresentar numa reunião mediúnica de ajuda, onde todos estaremos juntos? No caso, pelo que entendi a pergunta, ela seria um espírito desencarnado, não é isso, minha irmã? Me tira essa dúvida. Ela seria um espírito Não, desencarnado? está se referindo a ele. Ele seria um espírito, ele estaria na condição de desencarnado. Então, todos estariam ali juntos, e ele, como é que ele iria se apresentar? Ele seria a esposa? Ele seria o filho? Ou ele Todos, seria todo no caso, desencarnado? Todo desencarnado ou só ele desencarnado? eu acredito que só ele estaria desencarnado e o outro grupo está encarnado. Perfeito. Aí, exato, como a gente conhece a reunião mediúnica. Nessa situação, o que é que acontece? Provavelmente, ele não vai rapidamente ter esse conhecimento das outras existências dele. Não é tão rápido assim que ele vai ter esse conhecimento. Segundo ponto, mesmo que ele tenha esse conhecimento de outras existências dele, aqueles irmãos que estão ali encarnados, eles têm conhecimento dele nessa última existência. Então, ele terá que se apresentar, até que se ele quer, né, se apresentar e comentar, com certeza, se ele foi amigo, né, pelo que ele falou depois, na última, parece que ele foi amigo. Ele vai dizer que, olha, é um amigo tal, amiga tal, e apresentar o nome dele naquela existência. Provavelmente, depois que todos desencarnarem, todos terão conhecimento da árvore, né, genealógica, de quantas vidas, né, eles já vinham, e a história familiar deles, porque eles vinham tão entrelaçados assim de existência. Isso é muito normal, muito comum, por isso que a doutrina espírita, ela explica que muitos irmãos, a gente tem uma afinidade muito grande e outros não, porque alguns foram nossos inimigos, encarnando como irmãos, outros já foram nossos irmãos maravilhosos, encarnamos de novo para fazer um projeto, para poder unir forças. Então, é normal que isso aconteça, então, é essa realidade que ele está dizendo. Então, respondendo, acredito que se for numa reunião mediúnica, ele terá que se apresentar como na última existência, essa é a minha visão. Israel, o véu do esquecimento, ele é fabuloso, conforme coloca lá o Livro dos Espíritos. Imbuídos desse esquecimento, nós vamos trazer aquilo que for de mais útil de um outro momento. Então, o que Marcelo diz procede. Você vai estar ali naquela reunião mediúnica na condição que for necessária para a resolução de alguma problemática junto àquele grupo. Você vai se apresentar numa reunião mediúnica se isso for pertinente, se tiver uma utilidade. Não tendo, não será necessário a sua presença ali. Até porque precisa ter condições. O espírito precisa estar em condições para tal. E aí vai perguntar-se, qual é o objetivo da sua visita? É para resolver uma situação? Se for, ok. Se não, não se faz necessário. Percebe? Mas o viés que Marcelo traz é justamente isso aí. Apresenta-se conforme a última existência ou com a existência que for necessária para resolver situações dentro daquele ambiente. Muito bem, Marcelo. Segunda pergunta, quem faz é Solange Clay, Padre Bento, Itu, São Paulo. E ela pergunta assim, observe, João Marcelo, Sim, no senhora. plano espiritual, como eu vejo as pessoas que ficam na Terra quando eu tenho o direito de visitá-las? E essas pessoas podem ir me visitar no plano espiritual? Podem, né? As pessoas podem visitar, é por isso que nós temos os sonhos. Durante o sonho, no sono, nós dizemos que é um sonho, mas que é uma vivência com aquele que nos antecedeu ao túmulo.
E aí, eu estive com fulano de tal, mas ele estava tão nítido, porque você esteve em desdobramento durante o sono, junto com aquela equipe, junto com aquela pessoa que desencarnou antes. Ok, João? O que é que se acrescenta? Perfeito, né? Perfeito. Essa visão, ela é muito interessante, e quando as pessoas começam a se harmonizar mais, ter contato com a espiritualidade, é muito comum que muitos irmãos relatem sonhos com entes queridos, às vezes sonhos muito nítidos, e isso mostra realmente o desdobramento que muitas vezes nosso espírito, nós que somos espíritas, conhecemos, que nosso espírito ele tem, e que nesse desdobramento a gente tem contato. Nós vemos relatos, muitas vezes, de irmãos que enxergam entes queridos, percebem entes queridos, e, logicamente, aqueles entes, eles não têm como aparecer para essa pessoa de outro formato, apesar que a pessoa tem um livre-arbítrio de quando, né, quando desencarna, ela se apresentar da maneira que ela se acha melhor. Assim diz a nossa doutrina. No entanto, se você se apresentar de uma forma que a pessoa não consiga perceber quem é você, então qual é a intenção de você se apresentar para outra pessoa querida, se ela não vai ali perceber? O que acontece normalmente é pessoas que eram cadeirantes. Às vezes você sonha com essa pessoa andando, mas com a mesma imagem dela, ou às vezes um pouco mais jovem. É normal que isso aconteça, mas é muito difícil que ela tenha uma outra imagem. Se eu entendi da pergunta, é um pouco isso, né, Mirno? Uhum, uhum. Olha só, muito bem. Mas ela vai dizer também, como vejo as pessoas que ficaram na Terra quando têm o direito de visitá-las? Vamos lembrar lá, Solange, lembrar André Luiz, ele queria muito visitar a família, queria por demais. Mas só que ele queria visitar a família sem entender que ele precisava de ter bônus, ele precisava de ter serviços prestados para ter direito àquela situação, aquele prêmio, assim digamos. E ele não tinha despertado ainda para isso. Quando ele despertou, possibilitasse a visitar os seus entes queridos. Então, ressaltando, esses que estão na Terra só poderão vê-los ou nos ver quando estivermos no mundo espiritual, num processo de desdobramento durante o sono. Ou aquele que tenha clarividência, ele pode também ver. Mas só irá vê-lo se for permitido e se for útil. É bom lembrar disso. Se tiver utilidade em ver-te. Do contrário, não. Porque o que acontece? Quando nós chegamos no mundo espiritual, nós temos muitos trabalhos a realizar. E é importante nos envolvermos logo com uma atividade utilitária, uma atividade louvável, para conseguirmos continuar aprendendo, estudando e receber condição de poder ter esses pedidos atendidos. André Luiz só conseguiu vir visitar a família depois que ele começou a trabalhar, depois que ele começou a se envolver em auxiliar as pessoas que estavam em situação mais delicada do que ele. Então, você recebe sim, Solange. Agora, para ter esse direito, como é que... Tem uma fala no direito que fala assim, Marcelo, para ter esse direito, você precisa criar situação. Mas tem uma palavra, agora eu não recordo que palavra é essa, você precisa criar uma situação, você precisa criar, ter respaldo no... Como, por exemplo, se você quer comprar um presente no mundo físico, você precisa ter o dinheiro para comprar. Ok? Mas no mundo espiritual não tem a moeda monetária. A moeda no mundo espiritual é o amor. E assim, a gente precisa criar atividades, ter esse amor planificado pelo outro, para então conseguirmos vir visitar aqueles quando for oportuno e permitido pelos nossos superiores. Ok? Tudo bem aí, Solange? Então, é assim que a doutrina espírita nos explica o que você acabou de nos perguntar. Fique à vontade para fazer mais questionamento. Você me permite, minha irmã? Oi? Só um Você me minutinho, só fechar permite? aqui um raciocínio, só um Tá. minutinho.
Fique à vontade, Solange, para você fazer mais perguntas, porque para nós é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos confabulando em torno daquilo que você deseja saber. Pode acrescentar, Marcelo, fique à vontade. Segundo a doutrina espírita, minha irmã, quando um espírito desencarna e retorna à vida espiritual, o que a gente chama normalmente de céu, ele não perde os laços com aqueles que amam. Existe uma família espiritual e uma família terrena. Pelo contrário, se esse espírito ele for muito evoluído, já liberto das perturbações iniciais da desencarnação, ele pode observar e ter livre acesso a isso e acompanhar até inspirar as pessoas queridas. O que é inspirar? Sugestionar. Tá ali. Aí seria a intuição, Marcelo, através da intuição, para quem está encarnado. Exato. O espírito, ele vê através do pensamento, ele não enxerga com os olhos físicos, exatamente como a Pro falou aqui, mas por intuição e vibração. E percebendo os sentimentos e as intenções que esses estados morais eles estão. Então, o espírito ele não está preso ao tempo como a gente está. Ele fica muito mais simples à vontade, a um simples ato de vontade, de energia dele. É muito mais rápido isso. Pode ver os encarnados com clareza proporcional à sua evolução espiritual. Assim, se ele tem cada vez uma evolução melhor, como a Pro comentou, ele vai tendo mais bônus horas, ele vai tendo mais liberdade, ele vai sendo possível. Então, um amor verdadeiro sempre enlaça as pessoas, é isso que eu posso dizer, e sempre vai mostrar que o laço, né, da morte não rompe isso. E aí os bons espíritos eles continuam sempre a nos proteger, a nos inspirar, através da intuição, através do sugestionamento, sempre estando próximo de nós. Mas, mais uma vez, para isso, eles precisam estar num grau de evolução e permissão. Né? Ok. Então, perguntas respondidas. Vamos, então, prosseguir com o nosso estudo. Quebrou-se, porém, o fio da interessante conversação. A senhora Tamburini abordou-os à pressa, a fim de avisar que o encontro de cultura espiritual estava marcado para a noite, que se avizinhava e urgia se apresentassem. Munidos do necessário consentimento, eis que se dirigem para a organização às 7 da noite. Percebam que lá também tem a questão do horário. Às 7 da noite, junto da amiga, que os recomenda a estima do mentor, em serviço, o irmão Cláudio. Isso é fantástico. Observem, no mundo espiritual, eu fico assim encantada com isso, é porque eles sempre têm esse cuidado. Tamburini não podia estar presente. Ela não iria para esse encontro cultural, mas ela delega a outro companheiro, a outro irmão, para que possa assistir Serpa e Fantine nas suas necessidades, que vai ser justamente o irmão Cláudio, que estarão com eles durante essa apresentação, durante esse momento de entretenimento. Assim podemos entender. O que é que você nos diz, Marcelo, João Marcelo? Tem um pouco a acrescentar, mas o interessante como no mundo espiritual tudo é muito harmônico, muito disciplinado, né? Então você vê 7 horas em ponto, o que eu acho que eu poderia ressaltar disso, que eu fiquei muito achando interessante, e como existe uma programação, como você acabou de falar, de entretenimento, né, cultural, espiritual, e aí eles estão nesse questionamento, né, entre o irmão Cláudio, né, que vai... Muito interessante. Você prossegue com a leitura, João Paulo, por favor? João Marcelo. Acolhidos com simpatia no recinto, onde se instalavam 23 pessoas, notaram a presença de enorme globo que,
de certo, se prestaria como ponto de partida para valioso aprendizado. O orientador principiou a reunião, notificando que a turma estaria em aula dialogada e que não era ali senão um companheiro dos demais, com erros, hipóteses, aproximações e acertos em tudo aquilo que viesse a dizer. Qual é o tema, professor? Se indicou senhora distinta. Só um momento, João Marcelo, só um momento. Em tudo aquilo que viesse a dizer, tem algo que nos chama atenção e que precisa ser comentado. Você quer comentar alguma coisa, querido? Não, pode prosseguir. Ó, notemos, você trouxe ainda há pouco falando o seguinte, tudo é harmonioso. É tão harmonioso que André Luiz vai trazer assim, acolhidos com simpatia no recinto, onde já tinham 23 pessoas. E é justamente, João Marcelo, essa simpatia, essa amorosidade, essa harmonia, esse agregar que nós, quanto trabalhadores das casas espíritas, precisamos nos esforçarmos para, nas casas que nós frequentamos, nas casas que nós trabalhamos, isso acontecer. Porque a gente não sabe como é que o outro vai adentrar, como é que o outro chega àquela instituição. Então, que naquele momento nós possamos ter essa simpatia para com o outro, independente de quem seja. Se seja rico, se seja pobre, se seja do cabelo longo, do cabelo curto, não, se está cheiroso ou fedoso, não importa. O que importa é que nós que estamos com o papel de receber essas criaturas, de receber esses nossos irmãos, tenhamos essa sensibilidade, tenhamos essa amorosidade. Eu sempre gosto de lembrar, João Marcelo, no momento, estávamos em um trabalho, num trabalho tinha uma colega na Alemanha e outra dos Estados Unidos, e tinha uma que estava no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. E então, nesse processo de confabulação, fazendo o curso, a Márcia Trajano trouxe para a gente uma história que me chamou muita atenção. Ela disse o seguinte, que durante um período, ela estava no Centro Espírita, lá nos Estados Unidos, recepcionando, recebendo as pessoas. E teve uma certa feita, chegou uma jovem muito dolorida, e ela chegou, abraçou a jovem, recebeu, fez o que disse aqui, ó, acolheu com simpatia a jovem e a conduziu para assistir a palestra. Anos passaram. E depois a jovem veio agradecer a ela, porque naquela noite ela iria suicidar-se. Porém, a forma como ela foi recebida na casa espírita, isso mudou todo o seu contexto, mudou toda a sua estrutura. E anos depois, ela vem e faz esse relato para a Márcia. Então, nós percebemos o quanto é significativo o papel de recepção, o papel de estar acolhendo as pessoas na casa espírita. Percebe? Isso nos chamou a atenção. E a gente precisa estar atento para essa situação. A nossa doutrina, né, e o próprio Evangelho do Cristo fala muito da caridade material e imaterial. E com certeza, o tratar bem, às vezes a pessoa fala, eu não tenho nada para dar. Tem sim, tem o seu sorriso, o seu olhar, e a pessoa que é cristão tem uma lista de gratidão gigantesca com Cristo, né? E ela não deve, de forma alguma, olhar a vida sem essa alegria plena. E aquele irmão que, porventura, que é normal, é comum, em algum momento esteja fraquejando, esteja triste, estarmos prontos para acolher, levantar. Então, com certeza, demonstrar essa simpatia no recinto, seja na casa espírita, seja no nosso lar, seja onde for, até no nosso trabalho, é um gesto de caridade em um mundo tão ríspido, tão frio, muitas vezes, tão imparcial. A gente ter essa forma de nos tratarmos acolhedoramente. E era algo que ia me passar, e eu agradeço muito a sua maneira de destacar algo, às vezes, que a gente passa de tanto ler livros espíritas, mas é um detalhezinho que ele frisa, que é muito interessante
não foi qualquer acolhida, foi uma acolhida com simpatia no recinto. E a gente percebe todos os livros, tanto de André Luiz, Emmanuel, entre outros irmãos do próprio, a gente vê quando se trata de um ambiente onde tem espíritos elevados, sempre com esse cuidado, com essa maneira aconchegante. E isso faz com certeza toda a diferença no tratamento. Tá mudo, professor. Ok. Analisando a sua fala, querido, percebemos quando você traz esse mundo ríspido, esse mundo, essa casa-escola que nos acolhe com tanto amor, este mundo, esse hospital ao mesmo tempo, um orfanato, podemos assim dizer, que nos acolhe amorosamente. Esse mundo é assim em função das nossas atitudes. No momento que Renilda, João Marcelo, Tavares e tantos outros buscarem mudar de conduta e trazerem o que disse aqui André Luiz, trazer essa acolhida simpática, externar isso, nos esforçarmos mais para termos essa simpatia, esse mundo tornar-se-á diferente. Para tanto, sabemos que ele está caminhando por um processo de regeneração, mas ele só segue. Para ele seguir, ele precisa do nosso auxílio. O nosso processo de transformação auxilia, reverbera em todo o cosmos. Precisamos contribuir mais. Mas, para que todo esse cenário que nós visualizamos hoje e que às vezes nos assusta, um cenário voltado à violência, isso possa ser dissipado da Terra. Ok, meu querido? Concorda com isso, meu João Marcelo? Concordo que assim seja, com certeza. Muito bem. Que essa é a nossa escola, né? Qual é o tema? Qual é o tema, professor, se indicou a senhora distinta, da existência na Terra? Em seguida, ao esclarecimento, o diretor do grupo teceu preciosos comentários em torno das funções do orbe terrestre na economia cósmica e prosseguiu. Reflitamos, meus amigos, quem de nós, na atualidade, de nossos conhecimentos incompletos, conseguirá deitar sabedoria no campo da inteligência, tão só pelo testemunho das impressões pessoais? Não ignoramos que a Terra é um gigantesco engenho no espaço, transportando consigo quase 3 bilhões de pessoas físicas, conduzindo-as pelas vias do universo, sem que saibamos ainda ao certo que base de força se dependura, informando-nos unicamente de que semelhante colosso realiza ao redor do Sol uma órbita elíptica com a velocidade média de 108 mil quilômetros por hora, desculpe, enquanto certas regiões do planeta se encontram aprumadas perante o zenite. Em outras, a criatura se acham de cabeça para baixo diante do nadir, sem que ninguém dê por isso. Até ontem, qualquer pessoa asseverava que a matéria densa de uma paisagem se constituía de elementos sólidos em repouso. Hoje, porém, qualquer jovem estudante sabe que essas impressões são imaginárias, de vez que a matéria, em toda parte, se dissolve num misto de elétrons, prótons, nêutrons e deutérons, encerrando-se em energia e luz. Qualquer homem reside no corpo do qual se faz inquilino, respira e atende aos impositivos da nutrição, sem maior esforço de sua parte. Ok, João Marcelo. Vamos voltar lá, logo no início do parágrafo. Quem de nós, na atualidade de nossos conhecimentos incompletos,
A gente observa que já se ele está ali na condição de professor, ele já tem uma caminhada histórica, uma caminhada a nível de aprendizado significativo. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que está incompleto. Isso aqui são sinais, o símbolo da humildade. Humildade que muitas vezes nós confundimos. Humildade com sermos submissos. Mas quando ele traz esse reconhecimento, é significativo. Observemos que a época em que foi escrito, ele vai afirmar que eram o quê? 3 bilhões de pessoas físicas, 3 bilhões. Hoje são quantos, Marcelo? Gente, eu vou ter que olhar no Google, Hoje nós estamos com 8 bilhões. Misericórdia. 8 bilhões de criaturas reencarnadas. E para cada um tem 6 desencarnados, né? Uma média, né? Pelo que mais ou menos isso. Nos fala a literatura que desencarnados é o dobro disso. E a gente observa que, sendo esse dobro, eles conseguem viver harmoniosamente nesse mundo. E por que será que nós não conseguimos viver com essa harmonia, imbuídos por essa simpatia no aqui e agora? Por que será, João Marcelo? É uma boa pergunta, viu, Pro? A gente Mas acaba em função do que você trouxe ainda há pouco, das paixões que ainda Exato. estão implícitas em nós. Que paixões são essas? É o tal do orgulho, o egoísmo, a vaidade, o espírito da inveja e tantas outras coisas que nós sabemos que isso existem, ainda está na criatura humana, mas aos poucos que vamos adquirindo esse conhecimento que o professor aqui trouxe, nós vamos nos libertando de toda essa situação. Por isso a importância de nos debruçar por algumas horas, alguns minutos para esse estudo. Porque esse estudo é o alimento da alma. E alimentando a nossa alma, nós não teremos sede nem fome. Né? Perfeito. E o alimentar, até mesmo no momento, João Marcelo, que a gente está falando do evangelho no lar, nossa, é de um aprendizado ímpar. Porque a pessoa pode estar numa situação que for. Os espíritos que ali estão, eles vão propiciar para que a mensagem exata, a mensagem precisa, caia para aquela criatura e console a sua alma. Perfeito. Já aconteceu com você situação dessa ordem, João Marcelo? O tempo todo. Eu fico até assustado. Como é impressionante, né? É impressionante. Como eles cuidam de nós. E aí, como você falou, o tempo todo, nós vamos lembrar lá no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, na questão 459, quando Kardec pergunta: os espíritos influenciam em nossas vidas e eles são objetivos, muito mais que imaginam. E muitas vezes são eles que vos dirigem. Perfeito. Eles que nos dirigem, porque eles vão nos conduzir, eles vão orientar. Se a coisa não é para acontecer naquele momento, tenha certeza que não vai acontecer. Se você não tem maturidade, ou se ainda não temos maturidade para recebermos determinada bênção, ela não virá. Porque ao invés de ser bênção, pode ser um grande prejuízo para nós. Então, o Pai, na sua amorosidade infinita e absoluta, como inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, ele só dará para nós aquilo que já temos maturidade e condições de receber e saber lidar com isso. Por isso, os desafios. É um assunto muito interessante, que existe a lei da ação e reação. Só que, quando a gente fala da providência divina, né, é um princípio que existe a misericórdia de Deus. Então, às vezes, a ação não gera a reação que a gente imagina, porque existe essa misericórdia divina de dizer: não, você ainda não merece isso. E a gente, às vezes, fica muito frustrado, porque a gente tem, às vezes, a ação de desejar algo, e a gente não alcança, ou, né, uma ação, às vezes, de alcançar
a bênção, enfim, e às vezes Deus fala, não, ainda não é o momento, passe mais um caminho nessa, né, sofra mais um pouquinho para você aprender a diluir tal sentimento, né, para amadurecer. É muito interessante o que você traz, e a gente, na doutrina da gente, acaba expondo isso de uma maneira científica, mostrando casos de livros, é muito interessante. No particular, que você mencionou, sofra mais um pouquinho, isso não vai partir do pai, e É, sim de claro. nós mesmos, em função das nossas atitudes, Sim, por sim. estarmos ainda arraigados na materialidade. Sim, claro, Não perfeito. é o sofrimento que o pai quer dos seus filhos, ele quer a redenção. Ele não quer sacrifício, ele quer que nós tenhamos essa amorosidade, ele quer que nós entendamos a necessidade de compreender a sua mensagem e, nesse compreender, viver. Nesse movimento de redenção, sermos sempre úteis uns aos outros. E nessa utilidade, não pedir do outro nem mesmo o muito obrigada. É a nossa consciência que estará nos cobrando, ou melhor, nos alertando de alguma coisa. Quando estamos. O Evangelho vai dizer assim: ó, a fé inabalável é aquela que enfrenta em toda e qualquer época a razão, a verdade. De posse dessa verdade, nós vamos compreender que aquilo que vivemos não é um castigo divino, não é porque ele quer nosso sofrimento, e sim uma solicitude de cada criatura humana para fazer essa limpeza no nosso perispírito em função do que nós fizemos no ontem. Né? É dessa maneira que nós Oh, precisamos visualizar. eu agradeço que você falou de uma maneira que talvez eu com certeza tinha transmitido de uma maneira equivocada e muito simplória para os irmãos que estão nos ouvindo. Eu agradeço pela você passar de uma maneira muito mais exata. É exatamente a forma que eu penso, que eu compreendo. Eu agradeço, viu? Ok, muito bem, João Marcelo. Mas nós estamos chegando, meu querido, ao finalzinho do nosso programa. Uma Nós estamos pena. aqui imbuídos com esse propósito de trazer esse falar de André Luiz, decodificando, degustando cada parágrafo. Isso nos enriquece muito e, com certeza, os nossos amigos que assistem o programa também irão surgir, suscitar em suas consciências outras perguntas. Aqui estamos à vontade. Nós agradecemos a você, aquele que assiste agora, vai assistir mais tarde, vai assistir amanhã. Obrigado, muito obrigada. E agradecemos de alma a toda a equipe espiritual que nos assessora, agradecemos ao nosso querido Tavares pelo seu esforço em continuar firme no projeto de propagar a doutrina dos Espíritos. Muito obrigada e vamos então à nossa prece final. Amorável Mestre Jesus, o nosso profundo sentimento de gratidão por todas as benesses que nesse instante derrama sobre todos os lares que abrem suas portas para ouvir a tua mensagem. Muito obrigada, Jesus, por todos os nossos irmãos que buscam Ti, para desenvolver, então, essa intimidade contigo. Muito obrigada, Mestre. Nós te pedimos que dê saúde a todos nós. Dê saúde de forma muito especial ao nosso querido Tavares. Nos dê paz, sabedoria e tolerância para seguirmos adiante, vivermos e executar o nosso propósito no aqui e agora. Mestre querido, fica conosco, hoje e na eternidade, que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.